pronto? Tudo certo aqui com a apresentação. Ok, então vamos começar aí a apresentação até que o diretor se reconecte, né? Começando com aqui o número de chaves, né? Números de ontem, completou aí o dia de operação, dia 15 a partir do dia 16 de novembro até 15 de dezembro. Nós chegamos aí a um total de 116 milhões de chaves, um número muito expressivo, né? Isso representa ali 46,4 milhões de pessoas, né, de cidadãos. Isso significa que isso, se o cidadão tiver mais de uma chave, só está contado uma vez, né? Na verdade, são 111 milhões de chaves de pessoas físicas que representam 46,4 milhões de pessoas e 5,1 milhões de chaves de pessoas jurídicas que representam 3 milhões de firmas, tá? Ali, entre esses 116 milhões, nós temos a chave mais numerosa, é o CPF, com pouco mais de 40 milhões de chaves, né, seguida da chave aleatória, né, com 29 milhões, o celular, com cerca de 26 milhões, o e-mail, com 18 milhões, e aí, por final, os 2,5 milhões de CNPJs. Logicamente que os números para as pessoas físicas são muito mais robustos, né? Tem muito mais pessoas conectadas ao Pix e com chave no Pix, mas o número de 5,1 de 3 milhões de empresas, 5,1 milhões de chaves de empresa é muito expressivo, é muita empresa, tá? A gente também espera que a adoção, assim, a adesão do Pix pelas empresas seja um pouco mais lento do que pelas pessoas físicas. À medida que as funcionalidades, né, do Pix foram sendo ofertadas pelas instituições participantes do Pix, as empresas elas vão naturalmente passar a ofertar essa forma de pagamento ou passar a fazer transferências, receber transferências através do Pix, e isso vai aumentar o número ali de empresas com chaves cadastradas, tá? De qualquer forma, é bom lembrar que tem muitas pessoas que usam a sua conta pessoal, tem uma conta ali no nome de pessoa física e que exercem atividades profissionais, atividades comerciais. Isso não representa uma ilegalidade, né? Só para poder observar aqui, mas significa que tem transações comerciais, transações econômicas que também são feitas em contas de pessoas físicas. Passando então aqui para ver como nós chegamos nesses 116 milhões, ali no dia 31 de outubro, ainda na fase de operação restrita do Pix, a gente tinha cerca de 58 milhões de chaves cadastradas. No dia 30 de novembro, um mês depois, né? É bom lembrar que o cadastramento de chaves começou no dia 5 de outubro. A gente atingiu 95 milhões de chaves e ontem 116 milhões de chaves. Vamos agora aos dados de transações do Pix, né? Que, para ficar mais claro, a gente tem nas barras verdes a quantidade de operações que aconteceram, tá? E na linha também verde escura, né, o volume financeiro. Então, nós, na primeira semana de operação, tivemos 12,2 milhões de PIX, né, de operações com PIX. Isso foi aumentando, na primeira semana aumentou 30%, na segunda semana aumentou 59%, e na terceira 16%, chegando aí a 29 milhões de operações na semana que vai do dia 7 ao dia 13, né, a última semana completa com dados disponíveis. Isso significa cerca de 93 milhões de operações durante todo esse período, durante esse um mês de operação. Na linha verde escura, é o volume financeiro. Então, lá na primeira semana, com 12,2 milhões de operações, nós tivemos 9,3 bilhões de reais envolvidos nessas operações. Isso cresceu 59% na primeira semana, mais 59% na segunda e 6%, logicamente, aí na última semana, né, chegando a 25 bilhões na última semana. Num total de 83,4 bilhões de reais, enfim,
de transações através do Pix nesse primeiro mês. Tá? A gente está adotando os dados em frequência semanal porque é uma sazonalidade natural durante a semana em termos de operações. Né? Tem dias que tem um volume de operação muito mais expressivo do que no final de semana. Agora, as transações por natureza, né? Ou seja, assim, quem é que está, assim, que tipo de ente está pagando e recebendo? Nós temos aqui no lado esquerdo por volume financeiro. 44% das operações, isso são dados dos últimos 7 dias, tá? Não são dados acumulados durante um mês de operação, só dos últimos dias, para dar uma fotografia mais fiel do que está acontecendo nesse momento. Né? 44% das operações é pessoa a pessoa, né? Que é o mais expressivo, né? Também eles são 84% em termos de quantidade. Você tem, por outro lado, as operações empresa a empresa, logicamente, são de valores maiores, né? O ticket médio maior. Depois nós vamos mostrar um slide com o ticket médio. Temos aí 39%, são responsáveis por 39% do volume financeiro, né? Mais pessoa a pessoa, mas somente 3% da quantidade de operações. As operações P2B, né? Ou seja, pessoas fazendo pagamentos a empresas, são 6% do volume financeiro e também aí 6% da quantidade de operações. Tá? E, por fim, também temos aí o pagamento de pessoas, de empresas a pessoas, o B2B, B2P, que são 7% das quantidades, em termos de número de operações, e 11% em volume financeiro. E as operações de pessoa a governo, ou seja, pagamentos de taxas e impostos de governo, né, que são um número muito pequeno em termos de volume financeiro e também ainda muito pequeno em termos de quantidade de operações. Lógico, esse item aí de governo e o item de pagamentos aos estabelecimentos comerciais, o P2B, vão crescer ainda bastante com a adoção paulatina e crescente do PIX nos próximos meses. Né? A gente sabe que o Tesouro começou a receber taxas, algumas taxas somente no PIX, né? E isso vai sendo, ao longo dos próximos meses, vai sendo incluído novas taxas. A Receita Federal também anunciou o início do recebimento de tributos pelo PIX. As secretarias de Fazenda dos estados também estão se preparando para passar a receber tributos através do PIX. E o FGTS, já em janeiro, também começa a recolher as contribuições através do PIX. Então, na verdade, isso ainda representa uma parcela muito pequena do potencial, né, que você tem de recebimento de pagamentos de governo, tributos, taxas, enfim, pelo PIX. E nas transações P2B, né, que se aproximaria aí a um pagamento numa compra no estabelecimento comercial, presencialmente ou no e-commerce, enfim, um pagamento ali de uma cobrança, e isso também, como eu falei, vai se desenvolver à medida de que as empresas forem implementando o PIX como uma forma de pagamento, mais uma opção de pagamento, integrando seus sistemas ao PIX, seus sistemas de pagamento, seus sistemas de controle ao PIX, e isso vai aumentar bastante. Logicamente, nesse primeiro momento, a adoção pela pessoa física é mais fácil, porque basicamente ela só tem que ali idealmente cadastrar uma chave para facilitar o pagamento, né? É bom lembrar que todo mundo está apto a receber e a pagar o PIX, todo mundo que tem uma conta transacional, uma conta corrente, uma conta poupança, uma conta de pagamento, não há adesão ao PIX, né? Então, é mais fácil ali para a pessoa física iniciar o uso do PIX do que para uma empresa, principalmente as grandes empresas que precisam integrar os seus sistemas. Isso vai acontecer ao longo dos próximos meses, passado aí principalmente esse período de final de ano, onde as empresas não querem mexer muito nos sistemas, encerramento de exercício, as próprias instituições financeiras têm como normas também não mexerem nos seus sistemas nesse período de final de ano.
Aqui é um gráfico para dar uma ideia melhor de como isso está evoluindo, né, no tempo. A gente viu uma fotografia na última semana, o consolidado no mês, aqui nós temos a evolução temporal. Então, nós temos aqui a quantidade, né, de PIX diários, né, na linha verde, né, desde ali o lançamento no dia 16 de novembro, você vê uma linha de tendência, isso crescendo, tá? E as barras são o acumulado semanal, que já foi mostrado, só que aqui só para as operações pessoa a pessoa. Então, você vê uma curva aí, uma tendência de crescimento, né, inequívoca do uso nas transações pessoa a pessoa. E aqui nas transações pessoa a empresa, do B2B, que eu estava explorando aí no slide anterior. Também uma curva aí do crescimento constante, né, da adoção do PIX nas operações de pagamento a estabelecimentos comerciais e a empresas. Então, novamente, a gente tem aí a linha a verde os dados diários, né? Ali no final de semana você tem uma queda, assim como também aqui no P2P, ou seja, você tem sábado e principalmente domingo uma queda no número de transações, mas você vê um crescimento. Durante aí todo esse mês você vê crescimento. E nas transações pessoa a pessoa, empresa a empresa, e elas são pouco numerosas, né, em termos de quantidade, mas em termos de valores transacionados, são bastante expressivas. Tá? Então, novamente, a gente vê também uma curva aí, uma tendência de crescimento. Enfim, nós estamos no período, o primeiro mês é um período aí de adoção do PIX, né, as pessoas começando a ficar mais íntimas com o aplicativo, com as operações, quer sejam as pessoas físicas, quer sejam as pequenas empresas, os pequenos empreendedores, quer sejam as grandes empresas, começando a colocar o PIX como uma opção de pagamento, enfim, nas suas atividades comerciais e profissionais. Tá? Aqui nós temos, só para ver a taxa de crescimento, né, eu tinha mostrado as taxas de crescimento somente do global, né, do agregado de todas as transações. Se você for pegar somente das transações entre pessoas, na primeira semana a gente teve um crescimento de 28%, na segunda semana de 60%, e na quarta semana, em relação à terceira, de 14%. Então, você passou ali de 9,2 milhões de transações, né, na primeira semana, chegando a 21,5 milhões de transações na última semana. Tá. Aqui a gente vê também assim, vendo as taxas de crescimento semana a semana de operações entre empresas, né, o B2B, e de pessoa a empresas, que é o P2B. Né, só que para poder todo mundo aqui ficar atento no gráfico, né, o B2B, eles são a barra mais escura, à esquerda, e o P2B é a barra mais clara, verde clara, à direita. Tá? Então, você começou ali com 187 mil operações ali na primeira semana, depois no B2B cresceu 85%, cresceu 40%, depois 27%, então você vê uma taxa de crescimento nas operações de empresa a empresa muito mais expressivo, né? Aqui somente na ponta, né? Tá? Você está vendo aqui, ó, estava em 14% na pessoa a pessoa, aqui nós estamos em 27%. Então, você vê que na ponta as transações entre empresas crescendo mais rápido. É a mesma coisa, se observa o mesmo fenômeno, se observa nas operações de pessoas a empresas. Né? Você vem com taxa de crescimento fortíssima, 72%, 52%, 30%, superiores às taxas de crescimento, né? Estou voltando aqui um slide para mostrar, para fazer a comparação com as transações de pessoas a pessoa. Então, na verdade, aqui
lá, voltando àquele gráfico ali do share de cada tipo de transação, de cada natureza, a tendência é que as operações envolvendo empresas, estabelecimentos comerciais, principalmente as em pagamentos de pessoa a empresa, é que elas ganhem market share, tá? Principalmente em quantidade de operações, tá? Porque aí você pode ter operações ali de baixo valor, pagando pequenas compras, né, serviços de baixo valor, uma adoção mais forte do Pix e o market share dessas operações crescer ao longo do tempo. Agora, como eu falei, né, a questão da transação média, do valor médio da transação, ticket médio, como a gente fala. Durante esse período, a transação média do Pix foi de R$ 896. Nas transações entre pessoas, esse valor é bem mais expressivo, logicamente, né? Envolve transações de somas maiores, já atingiu aí quase R$ 15 mil a transação média. Por outro lado, assim, no outro extremo, você tem as transações entre pessoas, né? Que é uma pessoa fazendo uma transferência para outra, que inclusive aqui, bom lembrar, às vezes você tem transações aqui também comerciais, né? Quando a pessoa usa a conta pessoal para a sua atividade profissional. Ontem mesmo, por exemplo, eu paguei um táxi, né, que é uma transação ali comercial, na conta do taxista. Ele usa a sua conta pessoal para as suas atividades de taxista. Então, isso dá um exemplo aqui real de como isso acontece. Logicamente, aí são valores menores, a média de R$ 496. E você tem aqui ali no meio, né, valores intermediários, as transações de pessoas para empresas, né, R$ 886, tipicamente o pagamento de uma transação comercial, no estabelecimento comercial, no e-commerce, aí empresas maiores, logicamente, não usam uma pessoal, já são contas da própria empresa, o ticket é um pouco maior, e transações de empresas a pessoas também, aí o valor de quase R$ 1.600. Então, aí dá uma boa ideia do valor médio das transações através do Pix. Eu acho que tem um ponto aqui relevante por detrás, talvez não muito explícito, é que o Pix já está, vamos dizer assim, já se observa no Pix transações em valores altíssimos. Você está vendo que a empresa, nós estamos falando de R$ 15 mil em média, mas isso certamente tem operações de mais de R$ 100 mil, ou até muito mais do que isso. Isso significa o quê? Uma confiança das pessoas com o Pix, com a segurança do Pix. Logicamente, a pessoa que não tem muita confiança na segurança faz uma transação ali de pequeno valor para testar. Isso aconteceu muito nos primeiros dias, principalmente na operação restrita. A gente percebia muitas operações ali de baixíssimo valor. Meio que as pessoas deixa eu ver aqui como é que funciona, ver se eu tenho medo de errar a primeira vez. Com o tempo, e esse tempo já passou, né, as pessoas ganharam confiança e já estão fazendo, de fato, transações de altíssimo valor através do Pix. Ou seja, tem confiança total na segurança, tá, na velocidade, na disponibilidade do sistema. Aqui, avançando um pouc mais, né, nós temos aqui um gráfico que a gente tenta comparar a quantidade de Pix e a quantidade de TED e DOC diariamente.